Bom, então, retomando aqui, né, eu tenho a expressão que relaciona as diferenças de frações mássicas nos dois meios, né, sendo x para o sólido e y para o fluido, mas eu quero colocá-la em função só de x, por exemplo, né? E aí, como eu havia dito anteriormente, eu lanço mão da relação de equilíbrio interfacial que conecta o y, fração mássica no gás, com o x, que é a fração mássica no sólido, via esse coeficiente de equilíbrio, coeficiente de partição K1 aqui, certo? Então eu sei que o y1 é igual a K1 vezes o x1, tá? E faço a mesma coisa aqui para o infinito, certo? Eu vou dizer que o y1 no infinito é igual ao K1, ao mesmo K1 vezes o x1 no infinito, certo? Mas isso aqui é meio que, assim, não quero usar a palavra forçar a barra, mas é meio que esticar um pouco a definição de equilíbrio termodinâmico, porque na verdade equilíbrio termodinâmico existe na interface, tá? Ele não existe entre concentrações, entre frações mássicas ou molares que estão no infinito, certo? Tá? Mas é como se eu estivesse definindo, só para poder escrever esse y infinito em função de um x, né? Eu defino essa fração mássica virtual, que ela simplesmente é a razão entre y1 no infinito dividido pelo K1, pela constante de partição, tá? Só para eu poder colocar o quociente, né, somente usando frações mássicas no sólido, somente usando frações mássicas x, tá? Então, como resultado disso, né, o que a gente vai ter é no numerador x1c menos x1i dividido pelo x1i menos x1 no infinito. E aí aquele K1 ele vai passar para o lado de cá, certo? Ele vai passar multiplicando no lado direito do sinal, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá certo? Agora sim, eu tenho uma relação de quociente, né, envolvendo frações mássicas no mesmo domínio, no domínio sólido, tá? E tudo isso é porque existe a descontinuidade de frações, né? Mais uma vez, porque a variável que é o potencial termodinâmico, né, para o equilíbrio de fases não é a concentração, seja ela a fração mássica, molar, né, mas sim o potencial químico, tá? Por isso que existe a descontinuidade que a gente viu lá no capítulo 1, tá bom? Então esse cara aqui, ó, ele é o número de Biot da difusão de massa, para transferência de massa, tá? Ele leva o mzinho aqui como subíndice, né? Ele pode ser encarado como uma resistência à difusão de massa no sólido, né? Notem aqui a semelhança com a transferência de calor, ó, LC dividido pelo ρS deu 2, né? A gente tinha LC sobre K no nosso no Biot de transferência de calor, a resistência térmica, né? Que é justamente o que aparece multiplicando o gradiente de temperatura na lei de Fourier. E o ρS vezes D, D12, né, S, é justamente o que aparece multiplicando o gradiente de frações mássicas na lei de Fick, tá? E ali no denominador nós temos a resistência à convecção de massa no fluido, ou seja, basicamente 1 dividido pela condutância, tá? Então, e a constante de partição ali, ela acabou entrando numa de lambuja ali, tá? No denominador no denominador do denominador, tá? Então, só uma nota de esclarecimento aqui, o K1 chapéu, né, que eu fiz questão de colocar o chapéuzinho ali, ele não é a rigor aquela constante de partição ou de equilíbrio que foi definida lá no capítulo 1, tá? Simplesmente porque aquela constante de equilíbrio definida, lembra lá no Raoult, né, a gente definiu isso daí, ela é definida, a definição correta dela formal é na base molar, tá? Então, mas ela pode ser, esse K1 chapéu, ela pode ser relacionada a esse K1 usando uma conversão, tá? de massas, tá? Usando massas molares, tá? Uma conversão de bases usando massas molares, tá certo?
E é claro que a gente pode também definir ou escrever um número de Biot de transferência de massa na base molar também, tá? Eu deixo isso aí como exercício para vocês pensarem como ele seria, mas já adianto que essa condutância de massa aqui, né, o G1, ele vai ser tipo um G1 til, né? Ele vai ter unidades de condutância de massa na base molar, porque, só para voltar aqui, né, esse G1 ele tem o quilograma ali, definindo ele, certo? Como unidade, né? Então, se eu definir essa equação, por exemplo, na base molar, isso aqui seria CS_D12 derivada parcial da fração molar, né, na interface, igual a um G1 til, de condutância de massa molar ali, né? Vezes uma diferença de frações molares, tá? Então, a equação pode ser perfeitamente escrita na base molar também, mas aí a unidade do G, ela muda também, né? O que faz com que o número de Biot continue sendo adimensional, porque eu teria que esse G em quilomol por metro quadrado por segundo no numerador, mas eu teria o C, né, que é a densidade molar, no denominador, tá? E aí ela estaria em quilomol por metro cúbico e estaria tudo certo com relação às unidades, tá? Então, com isso a gente fecha essa seção, tá? Do número de Biot. E vamos agora para uma aplicação que envolve isso, tá?